Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não era segredo pra ninguém que a gente se detestava. Todo mundo sabia, apesar de sermos primas, de termos sido criadas praticamente juntas como irmãs, eu e a Lúcia acabamos nos tornando inimigas mortais. E não era sem razão, não. E não era sem motivo, não. Num passado não muito distante, ela tinha me roubado o namorado. Eu era louca de paixão pelo Cláudio. Apaixonada, encantada, como aliás continuo sendo até hoje. Pra que negar? Continuo mesmo. Eu tinha verdadeira adoração por ele. Como continuo tendo. Só que mesmo sabendo disso, e ninguém sabia mais disso do que ela, a minha prima armou 1 milhão de artimanhas para nos separar. Armou e o pior é que conseguiu. Só para se ter uma ideia do nível de baixeza dessa criatura, ela foi capaz até de ir num desses terreiros de macumba, fazer trabalho contra mim, para me separar. Isso eu só fiquei sabendo algum tempo depois. Vieram me contar. Foi simplesmente capaz de tudo para tirar de mim o homem que eu amava. E repito, o pior de tudo é que conseguiu. Pois foi justamente por tudo isso que eu fiquei de queixo caído quando a minha mãe bateu na porta do meu quarto me avisando que a ordinária estava na sala, querendo conversar comigo. Não sem antes me advertir. Esther, pelo amor de Deus, Esther, que seja uma conversa civilizada. Não quero mais saber de briga dentro dessa casa. Eu nem respondi para minha mãe. Estava tão espantada que fui até a sala ver o que a infeliz queria comigo. Ela estava sentada no sofá, segurando o envelope, e tinha uma expressão que já me fez ligar o sinal de alerta. Sabe aquele risinho de ironia? Sabe aquela cara de sarcasmo? O que você quer comigo, Lúcia? Calma, Esther. Nossa, que recepção. Eu tô aqui em missão de paz. Não quero saber de briga. Até porque eu tô feliz demais. Na verdade, eu só vim te trazer isso aqui, ó. Eu fiz questão de te entregar pessoalmente para você ver que eu não guardo ressentimento. O que é isso, Lúcia? Ué, abra que você vai ver. Eu já senti um travo na garganta, só de pegar aquele envelope na mão. Até porque já sabia coisa boa não era. Parecia um convite de casamento. E o pior é que eu não estava enganado. De fato, era um convite de casamento e os nomes que eu li ali escritos naquele papel já me provocaram uma tontura. Era o convite de casamento dela com o Cláudio. Sabe quando você fica sem ação? Sabe quando você fica paralisada, sem saber o que dizer, o que falar, o que fazer, com vontade de sair correndo? Eu fiquei chocada. Eu fiquei abismada. Meu Deus, não fazia nem 6 meses que eles estavam juntos. 6 meses apenas, nem isso. E de repente, ela me aparece com aquele convite de casamento. Só podia ser uma brincadeira. Ela devia ter mandado fazer aquilo numa gráfica, algum lugar, com algum conhecido, só para me espizinhar. Ainda sem acreditar, eu perguntei: que absurdo é esse, Lúcia? Você não acha que eu vou acreditar que você e o Cláudio vão mesmo se casar, né? Mas não vai acreditar por quê, Esther? Se não tá vendo o convite na tua mão, meu Deus, quando que você vai aceitar o fato de que perdeu o Cláudio para mim? Ela falou aquilo e já olhou na direção da minha mãe, que tinha acabado de entrar na sala. Olha, o convite é para a senhora também, viu, tia? Eu quero muito ver a senhora lá na igreja no dia do meu casamento. Meu Deus, que mulher desgraçada. Meu Deus, que mulher infeliz. Que vontade de pegar aquela... Olha, se eu fosse dar vazão
Ao meu desejo naquela hora, eu pegava essa mulher pelo pescoço e torcia, até ela não poder mais respirar. A mãe não falou nada, só me lançou um olhar de resignação. Ela sabia de tudo que eu tinha passado naqueles últimos meses por conta daquela história. Ela sabia, ela tinha testemunhado o meu sofrimento. Ninguém mais do que ela acompanhou de perto o meu sofrimento. Quando o Cláudio terminou comigo para ficar com a ordinária da minha prima, foi a minha mãe que me consolou. Eu fiquei parada diante daquela criatura com aquele convite na mão, sem saber o que dizer. Foi quando ela falou: bom, já fiz a minha obrigação. O convite está entregue, de maneira que eu espero ansiosamente por vocês no dia da cerimônia. A mãe ainda falou: fica mais um pouco, Lúcia. Não quer tomar um cafezinho? Não vai dar, tia. Ficar por outra hora. É que eu tô com muita pressa. Sabe como é, né? Casamento? Mesmo assim, obrigada, viu, tia? Ela falou aquilo. E ainda me encarou. Com aquela cara cínica. Claro que ela só tinha feito aquilo para me espizinhar. É claro que ela só tinha feito aquilo para me tirar do sério. Desgraçada. Mulher infeliz. Tinha roubado o meu namorado. E ainda tinha cara de pau de tripudiar sobre o meu sofrimento. Veio na minha casa entregar o convite de casamento. Olha só, eu sei a vontade que eu senti de voar no pescoço dessa menina e torcer. Foi por pouco que eu não fiz isso. Não sei como consegui me segurar. Depois que ela finalmente foi embora, eu desabei no sofá e caí no choro. Mais uma vez foi minha mãe quem me consolou. Eu fiquei olhando para aquele papel, lendo e relendo aqueles nomes. Mãe, isso aqui não é possível, mãe. Isso aqui não tem cabimento, mãe. Não faz 6 meses que eles estão juntos. Tá tudo errado, mãe. Era pro meu nome estar aqui e não o nome dessa desgraçada, dessa... Eu lembro que quando eu conheci o Cláudio, olha, foi paixão à primeira vista. Sabe quando você bate os olhos numa pessoa e percebe que é a pessoa que você esperou durante toda a sua vida? A gente se conheceu numa entrevista de emprego. Disputávamos a mesma vaga, mas por ter mais experiência do que eu, ele acabou ficando com a vaga. Não me importei nem um pouco. Juro que não. Até porque perdi um emprego, mas ganhei um namorado. Ao lado dele foram quase 2 anos de felicidade. 2 anos. Eu me arrependo até hoje do dia em que convidei a Lúcia para sair com a gente. Ela vivia reclamando comigo que não conseguia se acertar com ninguém. Então a boba aqui pensou em chamá-la para um passeio a 3. De pena! O Cláudio tinha um amigo. De repente a gente podia apresentar os dois e quem sabe eles acabassem se acertando. Eu convidei a desgraçada de pena, porque ela vivia se queixando, que não conseguia namorar com ninguém, que ficava com um, dali a pouco separava, que os caras ficavam com o telefone dela, mas não ligavam de volta. Então eu, de pena, pensei, vou levar a prima, junto com a gente. Olha, maldita hora. Maldita hora. Em vez de se interessar pelo amigo, ela acabou foi arrastando a asa pro meu namorado. Depois eu fiquei sabendo que ela começou a ligar direto para ele, depois daquela noite. Como ela conseguiu o número dele, eu não sei. Na minha frente, se fingia de amiga, enquanto por trás, tramava contra a minha felicidade. Ah, como eu fui burra, meu Deus. Meu Deus do céu, como que uma pessoa pode ser tão estúpida? Só de lembrar disso, eu tenho vontade de me matar.
Dá vontade de bater a cabeça na parede. De tão burra que eu fui. Estúpida. Quando me dei conta do que estava acontecendo, aí já era tarde. Aliás, o Cláudio foi tão safado quanto ela, porque os dois começaram a se envolver antes mesmo de ele desmanchar o nosso namoro. Quando eu lembro das vezes que a Lúcia aparecia aqui em casa, num domingo, por exemplo, quando ela sabia que ele estaria comigo, meu sangue chega a ferver. Eu me lembro até de alguns momentos quando eu peguei os dois trocando olhares suspeitos, ou então cochichando pelos cantos. Só que eu nunca imaginei que eles já estavam de rolo pelas minhas costas. Meu Deus, minha prima, meu namorado. O cara que já tinha dito 1000 vezes que eu era o amor da sua vida. Até macumba desgraçada fez para tirar o Cláudio de mim. Isso eu só vinha saber depois. Porque se tivesse sabido na época, teria pegado o despacho e feito a desgraçada engolir. Só que apesar de tudo, para ser bem sincera, apesar do choque, do trauma, eu ainda tinha esperança de que ele voltasse para mim. Eu estava tão apaixonada, tão cega de amor. E nesses casos, a esperança custa morrer. Só que agora com aquela notícia, os dois prestes a se casar, meu Deus, e com tão pouco tempo de namoro, menos de 6 meses, não fazia 6 meses que eles estavam juntos. Comigo ele tinha ficado quase 2 anos e nunca chegou a falar em noivado. E agora em menos de 6 meses de namoro, com aquela ladra de homens, casamento marcado. Só Deus sabe como eu sofri. Cheguei a rasgar aquele convite em 1000 pedacinhos de tanta raiva. Aquilo parecia um pesadelo. Mais do que isso, cheguei a procurar o Cláudio só para me certificar de que era mesmo verdade, de que os dois iam mesmo se casar. Sim, porque eu não descartei a possibilidade da Lúcia ter feito uma montagem com aquele convite só para me ver sofrer. Era bem a cara dela. Só que ele não quis se encontrar comigo para conversar. Apenas confirmou por telefone mesmo que o casamento era para valer. Só estranhou o fato da Lúcia ter me mandado o convite. Ainda mais depois de tudo que tinha acontecido. Me pediu até desculpas. Como se isso fosse abrandar o meu sofrimento. Olha, quando chegou o dia do casamento, a minha mãe até estranhou quando me viu saindo do quarto toda arrumada. Onde que você está indo, Esther? No casamento, né, mãe? Por quê? A senhora não vai? Mas minha filha, você perdeu o juízo. O que você está querendo, Esther? Sofrer mais do que já sofreu? Só quero ver com os meus próprios olhos, mãe. Eu não estou acreditando ainda. Tem alguma coisa de errado nessa história. Minha filha, pelo amor de Deus. Eu sei que você está sofrendo, mas você vai ter que se conformar. Eles estão se casando. Tire esse vestido, vai assistir televisão, vai passear, vai fazer qualquer outra coisa. Não, mãe. Eu vou lá, mãe. Eu quero ver com os meus próprios olhos, eu não estou acreditando ainda. Ele não ia fazer isso comigo. A coitada da minha mãe só balançou a cabeça. Como quem diz, não tem jeito. E o pior é que não tinha mesmo. Se eu não fosse lá testemunhar, eu não acreditaria até hoje. Quem me visse podia até pensar que eu estava tranquila. Mas só eu sei como estava me sentindo por dentro. Na verdade, eu me sentia meio anestesiada. Não tinha dormido 1 minuto. Só chorei e rolei na cama a noite toda, pensando naquele maldito casamento. Ainda com aquele restinho de esperança,
a esperança de uma pessoa apaixonada, a esperança de uma pessoa meio louca, porque eu admito, eu não estava no meu juízo normal. Quando me viram chegando na igreja, foi aquele burburinho. Ficou todo mundo me olhando de olho arregalado. Quer saber? Foi surpresa até para Lúcia. Até para ela foi surpresa. Tudo bem que ela tinha ido lá em casa, levar o convite pessoalmente, mas eu tenho certeza de que em nenhum momento ela pensou que eu fosse mesmo ter coragem de aparecer. No fundo, nem eu mesmo entendo o que fui fazer naquela igreja. É como eu já disse, eu acho que eu precisava ver com os meus próprios olhos que tinha perdido o Cláudio para sempre, porque senão eu não ia aceitar. De outro modo, continuaria presa àquela ilusão. Entrei pela porta e fiquei lá, no meu cantinho. Dali de onde estava, dava para ver o Cláudio já diante do altar, todo agitado. Meu Deus, como eu tinha sonhado com aquele momento. Ele naquela posição, nervoso, esperando por mim. Só que agora não era por mim que ele estava esperando. Sabe quando você viaja? Foi só quando escutei os primeiros acordes da marcha nupcial que eu voltei à realidade. Só Deus sabe como chorei em silêncio ao ver a minha prima caminhando lentamente ao lado do homem da minha vida em direção ao altar. Ele lá esperando, os dois sorrindo. Havia um abismo entre nós. Ela toda linda naquele vestido de noiva, sorridente, a boca nas orelhas, a cara da felicidade, o retrato da felicidade, indo em direção do homem que ela amava e que eu também amava, enquanto eu, chorando de tristeza. Eu acompanhei toda a cerimônia sem me mexer do lugar. Repito, estava como que anestesiada. A certa altura, uma outra tia minha que estava ali perto chegou a perguntar: "Tá tudo bem, Esther? Você tá tão pálida, filha?" Pálida? Eu estava mortificada. Eu estava viva, respirando, mas era como se estivesse morta. Todos os nossos parentes sabiam da minha rixa com a Lúcia, como também sabiam do motivo da nossa discórdia. Eu só fico pensando nas coisas que falaram de mim, só de me ver naquele estado, ali na igreja. Devem ter me chamado até de louca. E de fato, eu acho que devia estar mesmo louca. Só isso para explicar a minha presença ali. Eu não tinha nada que fazer naquele lugar. Eu deveria estar muito longe dali. Só que acompanhei não apenas a cerimônia, mas fiquei também para o jantar e depois para a festa. A minha cara era o retrato do meu sofrimento. Quando o Cláudio se aproximou para falar comigo, eu não consegui pronunciar uma única palavra. Tinha um travo na minha garganta. Na verdade, custei acreditar que eu tivesse realmente perdido. Mas eu precisava daquilo. Por mais incrível que pareça, é como eu já falei, se eu não tivesse assistido aquele casamento, eu até hoje estaria com aquela ilusão. Eu até hoje estaria mentindo para mim mesma que o casamento não tinha acontecido. Só que mesmo tendo presenciado tudo, eu ainda mantive a esperança de que mais cedo ou mais tarde ele fosse acabar voltando para mim. Sabe a pessoa que não se conforma? Sabe a pessoa que
não aceita a realidade. Tudo bem, ele se casou com ela, mas tanta gente se separa. Qualquer dia ele põe a mão na consciência e percebe que é de mim que ele gosta. Ah, meu Deus, quanta ilusão. No finalzinho do mês passado, veio o tiro de misericórdia. Fiquei sabendo que a Lúcia está grávida. Eu acho que foi só naquele momento, quando a minha mãe me deu a notícia da gravidez, que eu caí em mim e percebi que não adiantava lutar. Que não adiantava ficar esperando por uma coisa que não vai acontecer nunca. Não tem como. É duro, é triste, mas fazer o quê? A gente precisa tocar a vida, por mais penoso que seja. Eu tenho que aceitar. Sou obrigado a aceitar. Eles se casaram. Eles estão vivendo felizes lá no cantinho deles. Ela agora esperando um filho dele. Enquanto eu fiquei parado no tempo, vivendo de ilusão. Me alimentando de lembranças. Esperando por um milagre que hoje eu sei jamais acontecerá. Não adianta eu ficar aqui chorando. Eu tenho repetido isso para mim mesma. Milhares de vezes por dia. Acabou. Acorda pra vida. Parte pra outra. Ele não vai voltar pra mim. Eu sei que não vai. Ainda menos agora que ele está esperando um filho dele. O que eu preciso fazer é me conformar. O que eu preciso fazer é seguir o conselho da minha mãe, erguer a cabeça, esquecer o que passou e olhar para frente. Só que tá tão difícil, meu Deus. Só que tá tão doído. Às vezes eu acho que tô mais forte, que eu tô aceitando, mas dali a pouco me dá uma fraqueza, me dá um desânimo, uma vontade de morrer. Só eu sei o que eu tô passando. Por mais força que eu faça, eu não consigo apagar a nossa história da minha cabeça, principalmente o fato de saber que a Lúcia frequentou até terreiro de macumba para tirar o Cláudio de mim. Fez de tudo para tirar e conseguiu. Isso é que é pior. Dizem que isso é bobagem, que isso não tem força. Mas como explicar o fato de ele me trocar por ela e em menos de 6 meses se casarem? Ele gostava tanto de mim. Tantas vezes ele falou que eu era o amor da sua vida. Só que bastou a Lúcia entrar no meio para esse homem mudar completamente. Procuro ter apenas pensamentos bons em relação à minha prima. Não alimentar ressentimento, porque eu sei que isso acaba fazendo mais mal para a gente mesmo do que para outra pessoa. Mas é que não está sendo fácil, meu Deus. Tu é testemunha, Deus. Tem hora que a mágoa fala mais alto. Tem hora que eu me revolto tanto, inclusive contra ti. Porque não é justo. Não é justo. Ah, meu Deus, como é doído perder a pessoa que a gente ama. Principalmente do modo como tudo aconteceu. Eles me apunhalaram pelas costas. Os dois. Não é fácil ver o homem que a gente ama se casando com outra. Depois saber que eles estão lá felizes, esperando um filho. E eu, meu Deus. E eu. E a minha felicidade. E o meu casamento. E o meu filho. E os meus sonhos. Era eu que devia estar lá no lugar dela. Só não sou eu. Porque eles me apunhalaram pelas costas, os dois. Eu tento não guardar ressentimento, não ter maus pensamentos, só pensar em coisa boa, mas, meu Deus, não é justo. Não é justo, meu Deus, não é justo.